pela parceria, que está sendo muito profícua. Graças a vocês, nós estamos conseguindo que essa edição seja ainda melhor do que as outras edições. Então, agradeço. O direito à educação também para as pessoas em situação de prisão como uma prioridade. Então, agradeço a parceria e a presença do senhor aqui. Como mencionei, nós estamos lançando também a cartilha sobre saúde indígena, acho que já foi distribuída aqui para as senhoras e senhores, que foi construída a muitas mãos. Bom, o concurso de redação, ele tem como objetivo justamente estudantes da rede pública, mas também estudantes que estão em situação de prisão ou em cumprimento de medida socioeducativa. Nós pensarmos nas crianças e os adolescentes. E eu gosto muito de pensar, quando a gente vai falar de infância, do que o Ailton Krenak fala no livro O Futuro é Ancestral. As crianças, em qualquer cultura, são portadoras de boas novas. Em vez de serem pensadas como embalagens vazias, que precisam ser preenchidas, entupidas de informações, deveríamos considerar que dali emerge uma criatividade e uma subjetividade capazes de inventar outros mundos, o que é muito mais interessante do que inventar novos futuros. E trazer também essa escuta para as pessoas em situação de prisão faz reconhecê-los também como estudantes, reconhecer a humanidade dessas pessoas, o valor e a possibilidade de um futuro além da prisão. Eu também gostaria de destacar aqui que nós vamos, na segunda mesa, justamente gerar um debate, gerar fagulhas para que esses novos mundos possam ser criados. E gostaria de agradecer também a presença da Aldeia Té Corral aqui, porque justamente a Defensoria Pública ela é a casa do povo. Então, ela só se faz valer, de fato, como a sua missão constitucional, quando ela está de portas abertas para receber a população. Então, obrigada pela presença de todos os indígenas aqui presentes e de toda a população aqui presente. Obrigada. Senhores, pais e presente neste auditório, o senhor Davi Terena, diretor do Memorial dos Povos Indígenas do GDF. E agora o secretário nacional de Políticas Penais, Senapenho, o senhor Dr. André de Albuquerque Garcia, para o uso da palavra. Boa tarde. Cumprimento a todos, a pessoa do defensor público geral, do Leonardo, doutora Flávia, corregedora-geral, a todos presentes. E já de início já deixo meus cumprimentos e meu agradecimento por essa iniciativa importantíssima da Defensoria Pública da União, de promover e estimular esse debate. E nessa temática tão especial, relacionada à saúde da população indígena, que sofre diversos tipos de preconceitos e incompreensões por parte da sociedade. E no meu campo, que é o campo do Ministério da Justiça, que trata da política penal e o campo específico da política penitenciária, mais ainda, é um grande desafio a questão também do encarceramento dessa população nos sistemas penitenciários dos estados. E talvez, no futuro, esse tema também possa vir a ser um dos temas eleitos para essa reflexão. E gostaria de deixar aqui o nosso apoio incondicional à iniciativa, nosso apoio também à divulgação. No âmbito do Sistema Penitenciário Federal, eu cheguei agora, neste ano, junto com o ministro Lewandowski, para o Ministério, e uma das coisas que mais me deixaram surpreso foi exatamente a participação dos custodiados do Sistema Penitenciário Federal nesse concurso. O Sistema Penitenciário Federal possui em torno de 500 presos e 404 participaram do concurso. Ou seja, quase todos aqueles que fazem parte do Sistema Penitenciário Federal tiveram à disposição e interesse em debater temas. Isso é muito importante, mesmo no sistema como o nosso, que é um sistema diferenciado sob o ponto de vista da segurança, porque é uma reserva estratégica de segurança nacional. É importante que a gente também estimule esse tipo de debate nos nossos internos, a partir daí, como disse, fagulhas de reflexão, como disse bem a doutora aqui, para que esse tema
e para que outras questões de interesse nacional e da sociedade brasileira sejam debatidas em todos os ambientes, inclusive daqueles que têm a liberdade privada. Muito obrigado a todos. Vou só ter que ausentar, como eu disse, eu tenho um compromisso agora no Tribunal Federal, e agradecer, e fica na representação institucional, então, a nossa excelentíssima Corregedora-Geral Federal. Doutor André também precisa se retirar? Não, não é? Só Ok. Então, agora os representantes da Fundação Pitágoras. O gerente de Relações Institucionais e Governamentais da Cogna Educação, Dr. Yuri Chaya Pirati, por gentileza. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar o Dr. Leonardo Cardoso de Magalhães, que estava aqui conosco, em nome do Dr. Leonardo, estender os cumprimentos a todas as autoridades aqui presentes. Em nome da Fundação Pitágoras, a gente também queria agradecer por essa parceria, agradecer pelas palavras também, porque esse trabalho profícuo ele vem de muitas pessoas que contribuem nessas correções das provas, né? E o Juliano Carregado, que é nosso diretor também, representando a Cogna, sabe disso, que é um time que participa porque acredita. Então, por estar engajado e entender a importância de estar na terceira contribuição e querendo participar cada vez mais, entendemos também que o tema é muito relevante e deixar aqui o nosso muito obrigado e dizer que a gente está de portas abertas para continuar com essa parceria. Então, dar parabéns também a todos que assumiram essa iniciativa como um projeto relevante e dar continuidade, porque a perenidade dele é relevante. E o que a gente está aqui hoje é para dizer, estamos querendo cada vez mais manter essa parceria. Então, obrigado mais uma vez e uma ótima tarde para todos nós. E agora as palavras do diretor da faculdade Anhanguera, Dr. Juliano Bonfim Carregado. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar também as autoridades aqui presentes, todo o público. Em nome da Faculdade Anhanguera de Brasília, a gente faz parte do Grupo Cogna Educação, o maior grupo de educação do Brasil. Temos muito orgulho de participar desse evento. A gente acredita que a educação e o conhecimento é a principal ferramenta de transformação das pessoas. A gente atua em todo o Brasil, desde a área de educação básica até a pós-graduação. Então, está dentro do nosso propósito, que é construir a melhor versão, impulsionar as pessoas a construírem a melhor versão de si. Não importa a sua idade, não importa a sua condição, a sua situação atual. Então, como meu colega Yuri falou, a gente acredita nisso e temos muito orgulho de participar de mais esse evento que enaltece e que, com certeza, vai fazer com que as pessoas reflitam sobre o tema e a reflexão, obviamente, vai gerar ações no futuro para a melhoria de todo mundo. Então, deixo aqui meu agradecimento também ao convite e que seja um sucesso total aí. Ok? Convidamos as autoridades que compõem o dispositivo de honra a retomarem seus assentos no auditório para darmos início à mesa de debate. Faz-se presente neste auditório a senhora Marta Elias Ferreira, assessora, Secretaria do Estado de Educação do Distrito Federal. Esse foi maravilhoso para a gente. São convidados agora como mediadores a secretária de Atuação no Sistema Prisional, doutora Gisela Bayer de Albuquerque, e o mestre e doutorando, senhor Tarrisson Naua. Por gentileza, queiram ocupar lugar no dispositivo. Convidamos também para compor a mesa de debate o representante da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, doutor Maurício Terena. Por gentileza, queiram ocupar seu lugar no dispositivo. Representante da Secretaria Especial de Saúde Indígena, CESAI, senhor Ademar Barbosa Júnior. O vice-coordenador-geral da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, senhor Alcebias Sapará. Ele nos acompanha virtualmente.
A pesquisadora indígena do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade de Brasília, UNB, e membro da AMIGA, a mestre doutoranda, a senhora Braulina Baniwa, por gentileza. Representante da Articulação Brasileira de Indígenas Antropólogos, a BIA, a mestre doutoranda Ruth Anassé. Indígena do povo Pancararu, farmacêutico pela Universidade Federal de Sergipe, especialista em saúde pública, mestrando em saúde coletiva na UNB, articulador da COGIP e assessor técnico na APIP, senhor João Victor Pancararu. Por gentileza. Indígena Baré, cirurgião dentista, trabalha na Secretaria de Saúde Indígena, CESAI, do Departamento de Atenção Primária à Saúde Indígena, DAPSI, senhora Cleise Emeli Trindade. E o cacique Francisco Filho Guajajara, da aldeia de Corral, Distrito Federal. Por gentileza, queira ocupar o seu lugar aqui no dispositivo. E a partir... Em tempo, também é convidado para ocupar lugar no dispositivo a representante do Ministério da Educação, a diretora de Políticas de Educação Escolar Indígena da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, a senhora Rosilene Cruz de Araújo. E agora sim, a partir desse momento, os mediadores deste debate. Bom, novamente, boa tarde a todos e todas. Nós vamos iniciar agora o debate sobre o tema. É sabido por todos e todas, né, que os indígenas enfrentam muitas dificuldades para a garantia do direito à saúde básica. Um dos dados mais alarmantes é que as taxas de mortalidade infantil são mais que o dobro do que da população não indígena. Dados recentes do Ministério da Saúde mostram também que a taxa de tuberculose é muito mais alta em relação aos povos indígenas. Outro aspecto bastante relevante é a questão da alteração das mudanças climáticas e da degradação ambiental nas comunidades indígenas. A destruição dos territórios não afeta apenas os modos de vida da população, mas também a saúde da população indígena. Eu tive o privilégio de morar no Pará recentemente e pude muito aprender com os povos indígenas do Pará. E aqui eu destaco os povos Borari, Munduruku, Arapiuns, Tembé, Tapajó, Turiuara e Uaiuai. Infelizmente, lá no Pará, uma luta diária é em relação à luta contra a contaminação mercurial, que nós sabemos que afeta os modos de vida e diretamente a saúde da população indígena, gerando muitos danos, como danos neurológicos, danos em relação às crianças. Então, é um aspecto muito importante quando a gente vai falar de saúde indígena. Além disso, também, existem muitos relatórios que mostram como a Covid-19 afetou demasiadamente, de grande maneira, a população indígena. Então, a gente precisa que as políticas públicas levem em consideração as especificidades culturais, sociais dos povos indígenas, gerando justamente o acesso à saúde de uma forma integral, mas também em respeito justamente às tradições e modos de vida. Então, passo aqui a palavra ao senhor Thaleson, que também está mediando essa mesa comigo. Obrigado, doutora Gisela. Eu tenho a honra de estar nesse espaço, né, junto principalmente com a natureza sagrada, com os nossos espíritos que aqui habitam, que trazem nos nossos corpos a nossa relação com o nosso território. E antes de qualquer coisa, eu queria pedir permissão à nossa natureza sagrada, à nossa Dimã, como a gente chama no nosso povo, para poder conduzir parte desse processo junto com a doutora Gisela, com quem eu tenho muita honra de compartilhar esse momento. Eu tenho muita honra também de estar com os parentes, principalmente do Curral daqui, do DF, mas também com os meus parentes daqui da mesa. E eu admiro tanto, que contribuem tanto com a luta aqui em Brasília, sobretudo.
A doutora Gisela já trouxe alguns apontamentos sobre a saúde, e a gente também está falando de educação, quando a gente promove um espaço, né, um concurso de redação. O censo de 2022, ele traz as taxas de alfabetização de indígenas por grupo de idade. Esse censo, ele diz que nós somos 1.600.000 indígenas, mais de 1.600.000 indígenas. Na minha região, sobretudo, né, na Amazônia, são mais de 700.000 indígenas, 4,34% da população que habita aquela região. Os dados desse censo dizem que as pessoas entre 15 e 34 anos, elas têm a taxa de alfabetização acima de 90%. E isso me estranha quando o dado apresenta mais de 90% da população indígena com a taxa de alfabetização tão alta. E aí eu fui tentar entender, né? Esse censo, ele justamente fala que são de pessoas que sabem ler ou escrever pelo menos um bilhete simples no idioma que conhecem, inclusive a língua indígena. Então, de certa forma, sim, somos alfabetizados, mesmo que na nossa língua. Agora, por que, mesmo com a taxa de alfabetização tão alta, por que os índices de vulnerabilidade dos povos indígenas também são tão altos? E esse é o questionamento, né? E a resposta é simples, pela falta de reconhecimento e valorização justamente dos conhecimentos indígenas, sobretudo pela desvalorização das nossas línguas. Na cartilha que a doutora Gisela apresentou aqui, a capa da cartilha é justamente de um desenho de uma indígena, do Oiapoque, que venceu esse concurso e apresenta um profissional de saúde falando com o indígena, esse indígena respondendo na língua, sem uma falta de comunicação, na verdade, com uma falta de comunicação a partir dessa imagem. E é justamente isso, a desvalorização da nossa língua e dos nossos conhecimentos também fazem com que desvalorizem os nossos mundos. A nossa língua recorta o mundo. Por exemplo, no meu povo, Ni, que é a forma como a gente chama a natureza, é o mesmo significado para medicina. Então a gente chama floresta e medicina Ni. Isso quer dizer que para o nosso povo, floresta e cura são as mesmas palavras. A floresta é a cura para tudo. Se a gente vive num processo de queimadas, de desmatamento, a gente vive, logo, um processo de adoecimento do mundo. Também no nosso povo, as mulheres, no passado, só elas tinham direito de carregar o Ni, que é essa floresta, no final do nome. Minha tataravó, por exemplo, era marido Ni, Maria Cutia, e Ni floresta. Logo, era a cutia que corria na mata. Tinha Chauani, Matsiani, todas tinham floresta no nome. Isso quer dizer que as mulheres também carregavam a cura, carregavam a floresta consigo no próprio nome. Isso mostra a valorização, assim, a forma como o nosso idioma, a nossa língua trabalha o mundo, ou lê o mundo, também é a forma de a gente curar esse mundo. E justamente a gente existe nessa relação com o não indígena, com o branco, uma desvalorização desse conhecimento. Então, eu queria iniciar justamente falando sobre isso, antes de dar a palavra para os demais, para mostrar o quanto é importante um espaço como esse de escrita sobre nós e sobre a saúde, os desafios que nós enfrentamos, para que as pessoas tenham uma possibilidade de reflexão também sobre os nossos conhecimentos, né, sobre a valorização das nossas línguas e da nossa forma de ler o mundo. E era com isso que eu passo a primeira momento da nossa conversa, a nossa parente, Rosilene Tuchá. Tangri Caiapri, reitor. Boa tarde, meus parentes e parentas aqui na plenária. Começar essa fala com uma reflexão que o Thaleson traz para a gente
já é um bom início de conversa, né? Mas primeiro eu gostaria de parabenizar a iniciativa da DPU, né? Um tema tão importante para os povos indígenas, que é a saúde indígena. Nós estamos vivendo um momento em que, não somente entre os povos indígenas, mas o mundo está doente, né? E uma das doenças mais expressivas tem sido a depressão. E esse contexto ele acaba sendo muito pior para os jovens indígenas, que vivem em um contexto de busca de fortalecimento do bem viver, mas essa busca está sendo feita para fora, né? Se a gente olha para os resultados do último censo demográfico, a gente vai entender que a população indígena cresceu significativamente, mas ela cresceu para fora dos territórios e não para dentro do território. Então, o que tem levado esse crescimento para fora? Né? A busca de uma educação, né, que possa, de fato, potencializar e fortalecer os projetos societários e bem viver no território. Nós temos uma legislação dos direitos dos povos indígenas, e isso está muito claro na Constituinte e ratificada na Convenção 69 da OIT, que as políticas para os povos indígenas elas devem ser pensadas a partir da escuta desses povos. O que é que nós pensamos enquanto projeto de vida, enquanto projeto de saúde, enquanto projeto educacional, enquanto projeto territorial? E é preciso valer essa escuta, né? No entanto, isso não acontece na prática. O fato de termos um país tão diverso, né, e uma complexidade muito grande nessa diversidade, requer que a sociedade brasileira tenha um pouco mais de vontade e de esforço em conhecer quem são os povos indígenas na contemporaneidade. Isso é um fato, né? A sociedade brasileira desconhece quem são os povos indígenas e desconhece, por conta desse desconhecimento, acabam, né, desconhecendo essa reflexão que o Thaleson traz para a gente, né? O que é importante para os povos indígenas? Então, essa iniciativa de trazer um tema que é tão importante para os povos indígenas, que é pensar a saúde indígena, escrever sobre a saúde indígena, ela traz outras reflexões por trás desse tema. Não somente a saúde, mas os processos educativos, os processos de bem viver, os processos comunitários, os rituais, a vida, o tempo, as relações interpessoais, as relações com a natureza, a relação com o meio no território. Nós temos uma legislação, e aí sim, mais uma vez dizendo, nós avançamos muito na legislação brasileira, mas essa relação, na prática, ela não acontece. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação ela é alterada e cria-se a Lei 11.645 para discutir a temática indígena na escola, né? Isso para pessoas não indígenas. Isso não acontece de fato, essa implementação, porque é preciso todo um processo de formação e de conhecimento. Então, esse edital, com essa temática, com essa divulgação, com esse processo, né, que vai acontecer agora e que já teve a iniciativa do desenho, que eu achei tão importante, mas eu acho que esse tema da redação ele é muito maior, né, ele vai trazer muito mais reflexões para pensar os povos indígenas no Brasil. Ele vem carregado de tantos outros temas que possam estar fazendo interface com o tema da saúde, né? É claro que as pessoas que vão escrever sobre esse tema, elas vão escrever a saúde, mas a saúde contextualizada na interface com toda a sua vida política, econômica, social, cultural, identitária. E o Thaleson traz aqui uma reflexão muito forte sobre as línguas indígenas, né? Nós estamos vivendo um processo duplo, né, de pensar e de viver as línguas indígenas no interior dos povos indígenas, que parte dos povos indígenas estão perdendo as línguas indígenas, influenciados pela força, né, do acesso à língua portuguesa para pensar o bem viver e trazer uma vida mais digna para o território. Ao mesmo tempo,
um processo paralelo de etnogênese, de ressurgimento e de fortalecimento das línguas, de retomada das línguas indígenas. Se, por um lado, nós temos povos indígenas que estão sutilmente deixando de falar as suas línguas em processo de línguas majoritárias, da influência com a sociedade envolvente, por outro lado, nós estamos vivendo também um processo de reavivamento, de retomada dessas identidades a partir das línguas indígenas. E a escola tem feito um trabalho muito importante nesse sentido. Então, pensar essa duplicidade, pensar como apoiar, né, o fortalecimento das línguas é urgente no Brasil que vivemos hoje, né? Isso vai impactar positivamente na saúde dos povos indígenas, no bem viver dos povos indígenas, na relação com uma alimentação de qualidade, com uma educação com equidade e de um viver melhor nos territórios. Nós sabemos que somos impulsionados o tempo todo por uma invasão territorial que destrói muito rapidamente a qualidade de vida dos povos indígenas. Abertura de estradas, garimpo, madeira, efeito de madeira ilegal, é muita coisa que tem chegado muito sutilmente. E muito sutilmente, mas que que tem um resultado negativo muito grande. Então, como pensar, a partir da DPU, para além desta primeira proposta, né, um trabalho contínuo, e aí nos colocar enquanto Ministério da Educação para apoiar as iniciativas educativas nesse sentido, e ter mais editais, para além de temas pontuais, e pensar temas que fortaleçam políticas públicas de governo, né, políticas federais como indutoras dos entes federados, que é quem de fato executam as políticas lá mais próximo dos territórios. Trazer esse debate, levar esse debate para os municípios, para os estados, né, a partir de uma iniciativa tão importante como essa. Então, sem muitas delongas, parabenizar mais uma vez a iniciativa e que a gente possa, de fato, firmar parcerias e dar continuidade a trabalhos como esse e que possa estar envolvendo muito mais de perto as instituições que devem estar fazendo o papel de implementação da Lei 11.645 de 2008. Obrigada. Bom, agora nós passamos a palavra para o senhor Ademar Barbosa Júnior, da CESAI. Olá, muito boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui representando a Secretaria de Saúde Indígena, na pessoa do senhor secretário David Chapéu, que não pôde comparecer, mas que traz também os cumprimentos dele. E gostaria também de agradecer por estar aqui junto a todos vocês, representando os profissionais de saúde que são cotidianamente que trabalham cotidianamente para fornecer esse processo de saúde e atenção à saúde dos povos indígenas. Eu gostaria de trazer os meus cumprimentos também à Defensoria Pública da União, porque quando nós recebemos esse convite e vimos o tema, foi um motivo de grande felicidade, porque a gente está ali trabalhando cotidianamente nesse processo e quando a gente tem esse reconhecimento e a visibilidade para esse processo, também é um motivo de muito orgulho e é um motivo também de reforço, né, das atividades que nós temos desenvolvido para garantir o melhor atenção à saúde para os parentes como um todo. São alguns dados da Secretaria de Saúde Indígena, são mais de 800 mil pessoas assistidas em todo o subsistema de atenção à saúde indígena. Existe um descompasso, né, com o que o IBGE contabiliza como indígenas em todo o nosso território, porque existe um recorte nesse processo. A assistência à saúde fornecida pela CESAI, ela é para todos os indígenas que estão em contexto de aldeamento. Esse contexto de aldeamento portanto, organizado dentro dos 34 distritos sanitários especiais de saúde indígena. E aí é bem importante dizer que nesse ano de 2024 nós alcançamos uma importante
meta de que em todas as unidades da federação, todos os estados e o Distrito Federal, nós temos um braço da CESAI e assistência à saúde para os povos indígenas. Além disso, a principal missão da CESAI é o cumprimento da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e vem sendo realizado ao longo desse ano os seminários da saúde dos povos indígenas para atualização dessa política, em compromisso exatamente com e atendimento exatamente com esse compromisso da interculturalidade, da escuta dos povos indígenas, daqueles que estão recebendo esses serviços. Para além disso, é importante mencionar a presença de mais de 23 mil profissionais de saúde trabalhando cotidianamente nesse subsistema de atenção, cerca de 581 médicos, e aí temos o programa Mais Médicos ajudando desde o início dessa última gestão a dobrar esse número de médicos em atuação dentro de território, e um incremento orçamentário de mais de 1 bilhão, sendo que nesse último ano nós tivemos o maior orçamento historicamente para a saúde indígena. Com isso, temos mais de 46 obras para a construção de novas UBSI em andamento ou já concluídas, e cerca de 193 obras de abastecimento e 819 pontos de conectividade sendo instalados dentro de território. Com tudo isso, gostaria de aqui fazer um breve resumo de tudo que nós temos desenvolvido e nos esforçados para cada vez estar avançando mais no fornecimento de assistência à saúde de forma com a melhor qualidade e com um contexto de interculturalidade, com um contexto de atenção adequado aos povos indígenas. Muito obrigado. Indígena do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade de Brasília e membro da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, a mestra e doutoranda, senhora Braulina Banguila. Boa tarde a todas e a todos presentes, os que estão assistindo. Isso mesmo. Mulher terra do bioma Amazônia, indígena do povo Baniwa. Eu fico muito feliz de ter recebido o convite. Primeiro eu disse, meu Deus, com que roupa que vai no DPU, gente, pelo amor de Deus. Primeiro, parabenizar a doutora Gisela por esse trabalho, né, que trouxe também essa... para nós, enquanto acadêmicos indígenas de Brasília, de poder compartilhar esse conhecimento dos jovens e poder participar desse processo, né, enquanto banca de seleção, registrar também aqui o nome da Ayla Tapajós, que foi quem intermediou esse processo do DPU conosco, né, dentro da Universidade de Brasília, mas também dizer que... Tem outro microfone, gente? Registrar como é importante nós, enquanto pesquisadores indígenas, fazer parte desse processo. Trazer esse olhar também, enquanto profissionais indígenas, de poder ver como as nossas crianças trabalham essa questão de desenho, de texto, quando se trata de saúde indígena dentro dos territórios, e como é desafioso para quem chega nos territórios indígenas sem receber essa formação de forma adequada para lidar conosco enquanto povos indígenas. Então, esse que é um dos maiores desafios de profissionais não indígenas quando eles chegam conosco dentro dos territórios. E uma das coisas que tem avançado nesse processo de estarmos presentes nesses processos é que há 10 anos a nossa presença na universidade ela vem fazendo esse processo de fazer diferença, de participar de diferentes processos, mas ao mesmo tempo lutando ainda para ter vestibulares diferenciados para acessar a universidade e ao mesmo tempo
traduzir isso para dentro dos territórios, de como é importante nossa presença nas instituições, de como é importante estar na universidade para pensar as emendas de formação de profissionais que vão atuar dentro dos territórios. Então, para além da nossa presença na universidade, a nossa formação técnica também ela traduz para que diminua essa discriminação e preconceito com a nossa língua indígena, com o nosso conhecimento, com a nossa ciência, quando a gente traz para o espaço de debate na produção de conhecimento. Então, também registrar isso enquanto pesquisadora indígena, mulher, mãe e da Amazônia, de como é importante essas oportunidades de trazer essas realidades lá da ponta dos territórios, né? A gente passou por vários desenhos, olhando um difícil, um mais lindo que o outro, para escolher algo que pudesse dialogar com a nossa realidade. Então, assim, agradecer essa oportunidade, a gente se coloca à disposição, finalizo parabenizando essa iniciativa que já está na 8ª edição, né? Que outros defensorias públicas, sejam estaduais, possam também caminhar junto com vocês nesse processo de reconhecer a diversidade e a presença dos povos indígenas em todo o território nacional. Porque a nossa presença enquanto povos indígenas está em todos os estados, não está só na Amazônia. A dificuldade e os desafios estão aqui desde o Distrito Federal, para a gente vai trazer isso um pouco da realidade aqui do Santuário dos Pajé para outros estados. Então, assim, isso mostra como o nosso Estado brasileiro desconhece, silencia e é racista conosco enquanto povos indígenas. Isso aí a gente precisa falar também dessa realidade. E quantos profissionais que chegam nos territórios para lidar conosco vai passar por esse desafio de não saber dialogar conosco. Então, ainda há discriminação e racismo, sim, nas instituições conosco enquanto povos indígenas e nas formações também, porque ainda não temos professores indígenas em todas as universidades. Então, a gente está caminhando ainda, sendo mestras, doutorandos, advogados, professores, né, nesse processo, para poder, quem sabe, daqui 10, 20 anos, a gente ter aí a presença dos povos indígenas em todas as emendas, em todos os processos de formação, seja para quem é técnico aqui do Defensoria Pública e para as outras instituições, para melhor atender a nossa população. Obrigada. Vou chamar agora para falar a senhora Ruth Anassé, indígena, antropóloga, também para poder contribuir com o debate. Boa tarde a todos. Eu sou Ruth, sou indígena do povo Anassé do estado do Ceará. Sou doutoranda em antropologia, né, da Universidade de Brasília e a Universidade de Salamanca, na Espanha. Eu e a Bralina, a gente estava aqui conversando e falando o que a gente vai falar. A gente faz parte da Articulação Brasileira de Indígenas Antropólogos, né? E a gente vem fazendo umas ações já junto com o atual governo, né? Eu fui pesquisadora da DPR 709 das medicinas indígenas com o povo caripuna, lá em Rondônia, e foi uma das experiências mais incríveis, assim, enquanto indígena e enquanto antropóloga também estar nesse lugar, né? Eles são um povo de recente contato, e a gente consegue também ressignificar o que é a saúde indígena, né? Como os indígenas também identificam a saúde no território, para além do atendimento, né? A gente coloca a saúde e imagina que o atendimento é o posto de saúde, mas tem que ser imaginado também as medicinas indígenas e respeitado, né? Porque para além das medicinas indígenas, né, que é realizada nos territórios, a gente tem que pensar no território como um todo, né, que favorece, né, e fornece essa saúde indígena. Porque sem território a gente não tem saúde, a gente não tem educação. Então, as especificidades também, né, da saúde indígena, que vem sendo pensado pela CESAI, essa interculturalidade entre a medicina ocidental e a medicina indígena, esse respeito. Então, nós profissionais, né, atualmente eu estou como bolsista na CESAI, sou assessora do gabinete do secretário Weber,
e pensar essa interculturalidade e que tenha mais indígenas, mais profissionais indígenas ocupando esses espaços, com esse olhar, né, sensível, porque muitas vezes os profissionais adentram esses territórios e não têm o respeito. Então, é pensar na saúde como um todo e parabenizar, né, pela iniciativa. Acho que esse concurso também lhe dá voz, né, a esses indígenas que estão nos territórios. É isso, obrigada. Agradecemos, parente Ruth. Nessa oportunidade, eu queria chamar para fala o nosso parente indígena do povo Pancararu, farmacêutico pela Universidade Federal de Sergipe, especialista em saúde pública, mestrando em saúde coletiva na Universidade de Brasília, articulador da COGIP e assessor técnico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, o senhor João Vitor Pancararu. Que apresentação linda. Muito obrigado, Thales. Muito boa tarde, pessoal. Mais uma vez, João Vitor, do povo Pancararu, do sertão de Pernambuco, do Vale do São Francisco. Desejo uma boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande ter recebido esse convite e estar compartilhando essa mesa com tantas pessoas especialistas no tema, que têm vivências, que vêm de territórios, que contribuem para a melhoria dos nossos territórios, das nossas vidas, enquanto pessoas indígenas, e que, sobretudo, estão trabalhando pela valorização e reconhecimento da herança cultural, tradicional dos povos indígenas. Porque a gente muito fala sobre os povos indígenas, mas nessa figura caricata, ou uma figura como que não estivesse presente no cotidiano. Mas nós estamos presentes no governo federal, na Defensoria Pública, nas instituições governamentais indigenistas, nas organizações não governamentais, na academia. Nós estamos presentes, não somos apenas um banner ou um flyer, que muitas das vezes está ali somente como uma figura ilustrativa, mas nós estamos produzindo também para esse país, produzindo tecnologias a partir das nossas vivências. Falar sobre um concurso de redação que vai valorizar a saúde indígena é unir dois instrumentos importantes, que é a educação e a saúde. A Rose está aqui, a Rose vem de um território que o colégio do território do povo Tuxá está como o 6º melhor colégio do estado da Bahia, à frente de colégios militares, de colégios da capital, Salvador. Isso é importante de ser ressaltado e ser reforçado. Nós estamos falando sobre saúde indígena, tem vários companheiros e companheiras aqui que trabalham na CESAI. A CESAI, como esse órgão da saúde indígena, mas trabalhando para que a saúde indígena seja reconhecida a nível mundial e internacionalmente falando, né? Como recentemente a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, reconheceu a saúde indígena como elemento estratégico para sanar demandas que vêm dos territórios indígenas. Isso são avanços que têm sido feitos, protagonizados por povos indígenas, por nossas comunidades. Então, a Defensoria Pública da União, no lançar um concurso com esse tema, é de extrema significância. A gente vê uma mudança de realidade que há 10 anos nós não víamos. Era um cenário de muita perseguição, quando não era perseguição, era desvalorização, muitas das vezes transpassado pelo racismo, como a parenta Paulina trouxe, mas aos poucos nós estamos conseguindo avançar nessa temática. E a minha esperança é que possamos avançar cada vez mais. Vermos crianças, jovens, podendo trazer suas histórias, suas realidades, sem que tenham medo de serem intimidadas ou que tenham suas histórias consideradas menores diante de tantas outras histórias que a gente vê no Brasil. Porque isso acontece muito conosco. Nos sentimos inferiores diante de tantas outras pautas que têm acontecido. E quando a gente vê órgãos ou instituições nacionais trazendo a relevância desses temas, reconhecendo o papel dos povos indígenas em todos os seus setores e espaços, políticos ou não, é de uma extrema significância, novamente. O tema da saúde indígena, eu sou suspeito a falar, como foi apresentado, eu sou farmacêutico, sou um profissional de saúde, não trabalho na área, mas sou um pesquisador. Nunca tive amores pela pesquisa,
mas ao longo da minha trajetória acadêmica, consegui me encontrar nesse espaço que também não é tradicionalmente ocupado por nós. Nós somos uma minoria, e uma minoria muito pequena, mas que tem feito um diferencial muito grande. A gente tem aberto caminhos para que nós não sejamos os únicos, mas para que tenhamos mais de nós chegando também nesses espaços. E o tema da minha pesquisa no TCC foi justamente sobre isso, a formação de profissionais de saúde no campo da saúde indígena. Avancei com essa pesquisa agora na pós-graduação, porque a gente vê dos territórios e visualiza isso muito claramente, profissionais, no caso, trabalhadores da saúde indígena, não tendo formação nem preparo para atuar com as nossas comunidades, trazendo muitas vezes estereótipos que vêm da academia também, que são muitas vezes reforçados na academia. Então a gente vem fazendo esse trabalho de desconstrução, decolonização, trazendo a importância de reconhecer as medicinas indígenas, essas ciências não convencionais, que é a terminologia que eu costumo usar, mas que tem um valor científico também muito forte. São tecnologias indígenas, sim, são conhecimentos relevantes, sim, que contribuem para o avanço da nossa saúde, porque muitas das vezes nós temos os nossos conhecimentos tradicionais associados à produção de medicamentos, muito ligados à pesquisa na indústria farmacêutica, na produção de produtos, sejam eles farmacológicos ou não, mas que não têm o reconhecimento da herança dos povos indígenas, da domesticação dos povos indígenas com as espécies de fauna e flora, do conhecimento sobre o domínio sobre plantas, sobre outros pilares que também costuram a nossa forma de tratar e de cuidar, e que não reconhece também outros pilares que utilizamos e que são considerados super relevantes para esse fazer da saúde dos povos indígenas, como a espiritualidade, a ancestralidade, os chás, os banhos, as rezas, os cantos, todos esses fatores que são parte de nós e que nós praticamos no nosso dia a dia, e que o modelo de saúde que está implementado atualmente, que é o modelo biomédico, não reconhece como eficaz ou eficiente. Para eles é necessário um protocolo, para eles é necessário um teste, um artigo científico que respalde, que reconheça a eficácia desses métodos. Mas nós, vivendo empiricamente, nós vivendo no dia a dia, e ouvindo e observando a história que os nossos mais velhos contam, como foram salvos muitas das vezes por enfermidades tidas como letais, ou fatais, picada de cobra, picada de escorpião, afogamento, ou seja lá o que for, eles foram salvos com essas tecnologias. Nós existimos até hoje por conta dessas tecnologias indígenas, que não são reconhecidas, mas que existem, estão presentes e que nos fazem defender cada vez mais a pauta dos povos indígenas. Então, mais uma vez, parabenizar. Eu considero esse momento um momento muito significativo. Se não está programado, mas solicito uma foto nossa no final. Eu gostaria de agradecer também a todos que estão prestigiando esse momento, porque muitas das vezes nós falamos de nós para nós. E a gente precisa falar de nós para os outros que não nos conhecem, porque nós nos conhecemos. Nós nos sentimos, nós temos empatia uns pelos outros, temos solidariedade. E nós precisamos que essa empatia e solidariedade seja construída e fortalecida. Nós estamos compartilhando o mesmo espaço físico, tradicional, cultural, territorial, e nós não estamos aqui buscando um espaço só para nós, mas um espaço compartilhado e, sobretudo, respeitoso. Muito obrigado. Obrigada pela sua fala potente. Acho que todas as falas aqui da mesa, acho que estão gerando muitas reflexões para todos, pessoas indígenas aqui presentes, principalmente pessoas não indígenas aqui presentes. E fico feliz de ver pessoas não indígenas aqui, porque é isso, nós precisamos escutar para agir. Eu gosto muito de pensar na defensoria, a gente fala um pouco do verbo defensorar, como uma forma de ação. Mas para essa ação a gente precisa da escuta, porque a gente não pode agir e atuar
sem escutar o povo, a população, que justamente é quem, né, a gente defende. Bom, eu vou passar aqui a palavra para o senhor Alcebias Sapará, que está virtualmente. O senhor nos escuta? Senhor Alcebias? Ele é vice-coordenador. O senhor pode só... Olá, boa tarde. Obrigado. O senhor Alcebias é vice-coordenador-geral da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, que está virtualmente e que vai contribuir sobre esse tema, justamente os desafios na saúde da população indígena no Brasil. Passa a palavra. Moribeman, Alcebias, estão me ouvindo, né? Espero que todos estejam bem. Good afternoon para quem é inglês aí. Boas tardes para quem é espanhol. Mas é isso, eu sou Alcebias, sou de Roraima, da terra indígena da Serra do Sul. Atualmente compondo a coordenação executiva da COIAB, juntamente com nosso coordenador-geral, Antônio Machinelli do Acre, Avenida Carajá de Tocantins, e Marcelo Tupari de Rondônia, né? Essa é a atual coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira. No mais, não vou me estender muito, vocês puderam aí ouvir e ver as lideranças que me antecederam, né? Mas vou me ater uma fala bem importante, primeiro parabenizar pelo processo do concurso, dizer que há 30 anos atrás nós não tínhamos aí as nossas lideranças como mesa de discussão, né? Não tínhamos homens e mulheres assumindo esses postos. Hoje a gente vê uma mesa repleta de representantes com seu potencial enorme, né? A gente cada vez mais ocupando esse espaço que de fato nos ensinaram a brigar por esses espaços, né? Antigamente a gente brigava aí com arco e flecha, hoje a gente briga de igual para igual, caneta, né? Nossa briga hoje é no papel, nossa briga hoje é ocupando o nosso espaço, e dizendo quem que nós somos, né? Aprimorando as nossas técnicas de conhecimento, principalmente conhecimento milenar. Isso ninguém pode tirar da gente, eu acho que isso já nasce conosco, e a gente conhecendo um pouco desse campo técnico, que é a formação, tanto na área de saúde, educação, enfim, outras áreas, né? Que a gente está aí se aprimorando. Agradecer também o convite, né? Peço desculpa por não estar aí. Na verdade, eu cheguei sábado daí de Brasília, né? E aí a gente está por aqui no Amazonas, em Manaus, cumprindo as nossas atividades e obrigações diárias. E é isso, em poucas palavras, agradecer ao espaço que está nos proporcionando, principalmente. Eu acho, não tenho certeza que a gente precisa apenas de uma oportunidade, e essa oportunidade a gente vai gerando outras oportunidades, né? Se há 30 anos atrás nós éramos apenas num espaço como esse, hoje nós somos mais de 10, e daqui futuramente nós seremos 20, daqui mais uns anos seremos 50, e assim a gente vai prosseguindo, assumindo essas responsabilidades administrativas, políticas e principalmente as discussões que referem-se ao direito dos povos indígenas em áreas de educação, saúde, proteção, principalmente demarcação de terra indígena. É isso, deixo minhas saudações em poucas palavras, agradecer o convite e a paciência de todos, entender um pouco do que a gente tenta repassar da melhor forma possível. Thank you. Obrigado. Agradeço imensamente o parente Alcebias Sapará, que está virtualmente conversando com a gente. Alcebias é de uma organização que eu tenho muita honra de estar nesse espaço compartilhando uma mesa com ele, porque, de certa forma, é a organização, a COIAB, que representa os 180 povos, e um deles o meu, na Amazônia brasileira. Na oportunidade, eu queria ceder a fala para a parenta Baré, cirurgião dentista, trabalha na Secretaria de Saúde Indígena, na CESAI, no Departamento de Atenção Primária à Saúde Indígena, DAPSI, a parenta Cleise Baré. Olá, boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu quero agradecer primeiramente pela oportunidade. Eu também venho agradecendo em nome da minha diretora,
a Putira Sacuena, que eu vim representando ela, por questões de agenda ela não pôde estar presente com a gente, mas eu me sinto muito honrada e contemplada com as falas do parente, principalmente todos os parentes presentes, que resumiu o que eu já estava pensando em falar. Mas para falar um pouco do trabalho que a gente desenvolve dentro do Departamento de Atenção Primária à Saúde Indígena, a gente tem como prioridade a interculturalidade. A interculturalidade ela acontece dentro dos territórios. Nós, dentro da Secretaria, nós temos um setor específico das medicinas indígenas, onde a gente promove, fomenta e estimula essa integração da medicina ocidental com as medicinas indígenas, e a gente dá um espaço de fala também para os nossos especialistas das medicinas indígenas, que, como o parente falou, muitas vezes eles resumem os nossos cuidados como em saúde, como a gente entende o nosso corpo, a proteção, são lixados, mas não, nós temos os nossos especialistas indígenas que eles trabalham com suas tecnologias próprias. E o tema eu achei muito relevante, porque é desafiador o trabalho que a gente faz dentro da Secretaria. Eu, quanto indígena, já fui usuária também dentro do meu território, no Alto Rio Negro, então eu sei da importância que tem de trazer a saúde indígena para dar um pouco mais de visibilidade para ela, porque muitas pessoas sabem que acontece, mas elas não veem tudo que a gente, os desafios que a gente tem dentro do território, que são muito grandes em questão de logísticas. A gente trabalha hoje com mais de 305 povos, então é uma diversidade cultural muito grande, então é muito desafiador ainda para a Secretaria saber como lidar, né, respeitando o modo de cuidado como pessoa, né, dos indígenas, mas dentro da Secretaria a gente faz esse trabalho, a gente sempre tenta fazer oficinas com esses profissionais que não têm tanto contato, que não conhecem muito bem como é feito o trabalho dentro do contexto indígena. Então a gente está fazendo agora uma oficina de aperfeiçoamento nessa questão, né, da interculturalidade, da importância da interculturalidade. Mas basicamente é isso assim, que eu queria passar para vocês, que esse trabalho está sendo desenvolvido dentro da Secretaria. A gente sempre quer colocar os indígenas como protagonista, até porque a gente tem a PNASP, né, que é a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas, que é garantido. Então a gente chega nesse espaço para garantir que isso aconteça dentro do território. E eu fico muito feliz que eu consegui ter essa oportunidade de hoje estar contribuindo com os parentes, mesmo daqui de Brasília, mas eu consigo ter esse olhar diferenciado, porque uma coisa é você ler um livro, outra coisa é você viver aquilo. Eu já vivi aquilo, então eu sei que é muito ruim quando uma pessoa chega no seu território e não respeita os seus modos de cuidado. Então, dentro da Secretaria agora, com essa gestão indígena, com o Baby, com a Putira também, que vem de território, que ela também foi trabalhadora da saúde indígena, né, dos distritos. Então, eu quero mais uma vez agradecer a temática, a iniciativa, né, de dar um pouco mais de visibilidade para os povos indígenas, que muitas vezes fica ali no cantinho, mas eu fiquei muito grata e agradeço a todos. É isso. Bom, gostaria de passar a palavra aqui ao cacique Francisco Filho Guajajara, da aldeia Tacorral, do Distrito Federal. Obrigada pela presença, cacique. Dona Carol, nada me alegra. Sou Guajajara, por Guajajara, e estou aqui representando como a liderança, como cacique, né? Eu agradeço muito a mesa, os que estão aqui presentes, né, os parentes, que não os parentes também que estão ajudando, né, nessa parte, né, agora. Eu enfrento muito desafio, né, não é pouco, é muito grande. Como a gente está falando aqui, a saúde indígena, né, que vocês sabem, né, eu agora, recentemente, né, na pandemia, eu já perdi muitos parentes, né? E hoje eu estou, assim, me representando sozinho, né? Sem CESAI, sem apoio,
né, de uma ordem, né? Então, estou aqui e vou falar um pouco sobre a dificuldade que os parentes enfrentam. Não é só meu povo guajajara que enfrenta. Aqui em Brasília deve ter uns mais de 7 mil indígenas, né? Que vivem aqui em torno aqui do Distrito Federal, né? Eu me preocupo muito porque eu não tenho condição de estar cuidando desses parentes. Porque é muito difícil, né? A gente sem ter um medicamento, né? A gente tem medicamento. Hoje mesmo, amanheci, ontem fui na igreja, aí quando cheguei em casa, estava chovendo aí, né? Aí fiquei assim com dor de barriga, cadê o remédio? Cadê o dinheiro para me comprar o remédio? Aí também que eu tinha a minha bolsinha, eu guardei o medicina também, né? Que eu gosto. Eu mesmo faço minha medicina quando estiver doente, eu faço minha medicina para me curar, né? Já fiz, aí já tomei e estou aqui presente, né? Não era para mim estar aqui, mas eu vim assim mesmo porque já me senti que estava melhorando. Então, o que a gente precisa, né? Aqui no Distrito Federal, não tem CESAI, né? Principalmente como nós somos indígenas. Não é que sou desaldeada, né? Eu vim para cá, para o Brasil, reivindicar tudo isso que a gente está falando hoje, né? Lá onde me criei, também não tem CESAI, não tem saúde, não tem atendimento para a gente, né? Como aqui também, né? Aqui no Distrito Federal. Nós moramos aqui na aldeia Tecorral, né? A aldeia Tecorral aqui do Noroeste, que chama Santuário dos Pajés, né? É que a gente precisa, como eu já conversei com vários órgãos, né? Com a FUNAI, com o MPI, pedindo esse apoio, né? Para criar uma assistência aqui para a gente. Né? Isso que eu estou precisando, né? Nesse momento, precisamos de CESAI porque eu já bati muitas portas aqui em Brasília, né? Na FUNAI, no MPI, aqui no DPU também, sempre que não sei se me abusa de ver minha cara aqui, né? Porque não tem para onde ir, né? Porque aqui que é a União, é a casa também é minha, aonde procuro meus direitos, né? Então, eu estou aqui falando, nós precisamos abrir um espaço, construir um espaço de atendimento de saúde indígena, que é CESAI, né? Eu já conversei também com os parentes da CESAI, né? Não, porque eu não faço atendimento, porque não sei o quê, porque que afeta? Isso, tudo isso que afeta aqui, regularização fundiária, que afeta não chegar nossa saúde até a aldeia, né? Então, isso é um desafio maior que a gente enfrenta hoje aqui no Distrito Federal, né? Então, por isso, primeiramente, pedindo à saúde indígena, CESAI, para dar assistência para os indígenas que estão aqui, né, no Distrito Federal, e eles se negam para a gente. Né? Não, os índios que vivem desaldeados, que ficam na área urbana, a gente não atende. Eu fui na CESAI, eu sei onde é a porta, eu fui e foi negado. Eu estou passando por um grande desafio, porque tem que passar pela identificação, se eu sou indígena mesmo ou não. E isso que estou passando por essa dificuldade, né? Aí eu falo, não, eu sou indígena, sim. Eu sou o povo guajajara, eu falo minha língua, meu cabelo não é enrolado, é liso, é meu corpo, é minha pele. E por que vocês estão me discriminando assim, né? Por isso que nós estamos aqui lutando como o Brasil todos, né? A CESAI existe ela, né? Está funcionando as comas aldeias, e as comas aldeias estão sem a saúde indígena, sem atendimento de saúde. Isso que é a realidade que está acontecendo, né? Por isso que nós precisamos, só porque nós estamos aqui do Distrito Federal e a gente não tem direito de nenhum de medicamento, porque quando a gente adoece lá na aldeia, aí a gente mesmo que tem que tirar dinheiro do nosso bolso
para ir no postinho, ou chamar a SAMU, vai demorar também, que não pertence a gente, né, que não trabalha na saúde da gente, né, mas como tem um órgão específico que cuida dos direitos indígenas, né, como todo mundo sabe, né, os parentes que falaram aqui, né, quando fala a saúde indígena, se vai lá para o Amazonas, lá para o Mato Grosso, vale também para todo mundo, vale para o Brasil todos esse direito, né? Mas só que nem todo mundo não tem acesso a essa saúde indígena. E também educação, né? E tudo isso que está afetando é regularização fundiária, principalmente nós que está afetado mais sobre regularização fundiária, porque a gente não atende vocês porque a área não está regularizada. É a verdade, né? Aonde é que a gente vai achar o documento daquela área, da terra? Como é que nós somos povos de nós que fica ali 24 horas de dia sofrendo junto com a comunidade, ali sem poder fazer nada, né? Então, os parentes estão morrendo, né? Não é fato de morrer, não, já morreram. Agora mesmo, recentemente morreu um parente. Nós estávamos pedindo uma esmola com os parentes, com os amigos que a gente conhece, para poder comprar o caixão para eles, né? E transporte também para pagar o funerário, para tirar ele do hospital, para levar para a aldeia. E foi negado ainda, né? O distrito nega para a gente, não podia a gente enterrar o parente aqui do Noroeste, né? Nós tem que enterrar assim, como o parente morre aqui junto com a gente, dentro da luta, dentro do luta pelo território, pelo viver, nós temos que enterrar. Não tem jeito. Nós vamos enterrar. Quero ver que o governo do Distrito Federal vai vir tirar esse corpo daqui, né? Quero ver que vai vir tirar esse corpo daqui, que a gente enterrou. Porque o direito é deles também. Nós temos que ter direito de ser enterrado. E estou falando aqui hoje, se um dia morrer, se um dia Deus me levar, eu vou para onde? Vou para o céu. Essa pessoa que está falando vai para o céu, mas meu corpo vai ser enterrado pela terra. Por isso que a terra hoje é sagrada, por isso que nós estamos protegidos, né, pelos indígenas, porque quando a gente morre vai ser enterrado pela terra. Então, por isso que nós precisamos atendimento de saúde, CESAI, e também a educação, né? E respeito também dos medicinais pelo território, né? Tudo isso a gente está preservando. Quem que faz respeito do nosso vivência e nosso cultural? O governo tem que o governo tem que respeitar nossa cultura indígena, respeitar nossa língua. Por que estou preocupado pela educação escolar indígena aqui no Distrito Federal? Porque eu tenho 8 netos aqui, que nasceram aqui, que não sabem falar a língua, né? Porque a escola do branco estão ensinando, estão levando para os caminhos errados, quer que eles aprendam a língua deles e deixar o nosso para trás. É isso que não pode, né? Nós temos que continuar. É importante ter educação escolar indígena, tem que ter uma escola indígena bilíngue, né? Pelo povo Taneterrário Guajajara, para ensinar as crianças indígenas na língua, porque eles estão enfrentando o desafio e também dentro das escolas que não indígenas. Isso que eu sei porque as crianças que estão lá dentro das escolas estão aprendendo outra língua, né, dos brancos. É bom eles aprenderem porque para poder eles saber se defender, né, em português, né? Mas na língua, conversa também com os ali, com os parentes, isso é bom para a gente, né? E eu mesmo gosto de falar na minha língua, quando eu estou em casa, eu não falo em português, eu falo em português só quando o branco chegar lá e me perguntar também, né? Eu estou servindo como um professor lá para eles, para os alunos, as pessoas, pesquisadores da universidade, estão indo me procurando, explico, como contador de histórias para eles, né? Eu explico para eles, né? A gente está aqui e tal, todo mundo está me procurando. Eu não sou pessoa preparada, se fosse preparado, né, estudado, se fosse um juiz, aí sim, aí eu tinha o poder de estar resolvendo todos os problemas, mas eu sou pobrezinho também, né?
e não tenho como ajudar meus parentes, né? Eu tenho vontade muito de ajudar meus parentes com a saúde, com a educação, com demarcação, com o território, proteger, levar guardiões dentro do território, como os parentes falaram aqui, né? Nós queremos respeito do território. Isso que nós queremos. Quando a gente está falando de território, a gente está protegendo a vida de todos, né? De todas as crianças, de todos os parentes e não parentes também, né? Mas só que nós queremos não é de fruição, né, do território. Nós queremos, como a gente fala, a preservação do meio ambiente tem que ser respeitada, né? Isso que está dentro da Constituição, né? Isso que nós precisamos de ser respeitado como indígena e o direito, ela já está toda no papel, toda prontinha, não precisa mais, né? Mas só que, na verdade, não chega nas bases, né? Nas aldeias, né? Dentro do território. Que não chega a saúde, não chega a educação, não chega nenhum benefício, nenhum órgão, não chega dentro do nosso território, né? Nós estamos aqui no Distrito Federal, é o maior desafio, até para amanhã, a gente está precisando de regularização fundiária, para regularizar o órgão que é a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, podia estar lá no meio da gente e respondendo, porque primeiramente quem está na ponta é a FUNAI, né? Mas não é, quem está na ponta são os indígenas, né? A FUNAI sabe só dentro do gabinete, não sabe lá dentro da floresta o que está acontecendo dentro da floresta, se está sendo invadido pelo madeireiro, ou garimpeiro, ou caçadores, ou aqueles que estão tocando fogo dentro da floresta. Ninguém sabe, né? São os indígenas que estão lá, caçando. Quando vai para caçar ou pescar, vai ver o invasor lá dentro, botando roça, ou botando madeireira lá dentro, ou está derrubando as árvores, né, nativas. E isso tudo está na Constituição, era para ser respeitado. Os órgãos competentes têm que estar ali olhando, né, sobre respeito sobre da florestagem, né? No Brasil, né? Não é só aqui. A gente está trazendo a base aqui para o Distrito Federal e também dentro da floresta, fora do Distrito Federal, está acontecendo muito essas invasões, né? E os fazendeiros estão os matando, a liderança e as comunidades também, né? E isso é o desafio que a gente está enfrentando. A gente está pedindo o apoio e o respeito. E isso que nós precisamos hoje, né? Para isso que nós estamos aqui discutindo, o que nós queremos é respeito do direito dos indígenas. Só isso que a gente precisa, né? É isso que é a minha fala e Catô, Sandra Carô. Bom, antes de passar para as considerações finais, agradecer a fala do senhor Francisco, cacique Francisco. Depois vou até puxar algumas provocações para a gente poder fechar essas falas finais. Mas queria perguntar se mais alguma pessoa aqui presente gostaria de falar, gostaria de trazer algum aspecto ligado à questão da saúde indígena, gostaria de trazer. Boa tarde a todos. Deixa eu ver. Como que você faz isso? Boa tarde a todos. Me chamo Ana Rosa Guajajara, sou da etnia Guajajara, moro aqui no Noroeste. A gente está acompanhando o nosso cacique Francisco aqui. A gente somos mulheres indígenas também, que a gente vem acompanhando também os movimentos indígenas, eu e a esposa dele. E temos muita atividade para nós fazer também. A gente viemos para o nosso convidado aqui, a irmãzinha ali, como é que é o nome dela? A Aparecida. Muita gratidão mesmo abrir essa porta dessa DPU para nós ajudar
porque a gente moramos ali do Noroeste, mas a gente não está com apoio de ninguém, né? Como todo mundo sabe, como o seu Francisco já se pôs, essa dificuldade que a gente passamos ali no Noroeste, ali na nossa aldeia Tecorral, sem assistência de ninguém, sem assistência da CESAI, né, de coisa, como é que chama, aquele negócio de atendimento dos indígenas lá não sei na onde, sem atendimento da FUNAI, porque quando a gente vai para a FUNAI, eles falam que nós não somos da aldeia, nós somos desaldeados, é isso que eles falam para a gente mesmo. Como o nome da FUNAI é muito uma coisa tão alta, para quem não sabe a FUNAI, para quem não sabe esses pessoal que trabalham na saúde indígena, que trabalham aqui, que eu já até esqueci o nome daqueles atendimentos, que atende os indígenas aqui na Sobradinho, para cá, Sobradinho, Araquém-Herema, a CESAI, a CASAI, uma coisa assim. Quando eu fui lá uma vez, porque os pessoal do hospital, a minha nora, na época, ela levou um corte, né? Aí os pessoal me mandaram ir lá, me fizeram no dia com uma bestada, né? Porque eu era indígena, e por isso que eu bati lá, mas até hoje, agora, se o pessoal vir falar para mim que é para mim ir lá pegar um atendimento para me ser atendido lá, aqui no hospital, eu não vou mais não. Porque senão eu vou pagar um sapo muito grande lá para eles lá, deixa eles para lá. E por isso que eu prefiro ser atendido lá onde eu estou. Quando eu chego lá no hospital, ou com a minha família, ou com a minha filha, com a minha neta doente assim, eu quero ser atendida lá. Mas não primeiro me dar um papel para me levar na FUNAI, para me levar não sei na onde, não. Eu não vou, não. A dificuldade, os atendimentos que nós não temos ali, as escolas. Estão negando a escola para nós também, uma escola diferenciada que a gente queremos para nossas crianças estudar ali na nossa aldeia. Eles estão negando isso também para nós. A dificuldade para nós ali é muito grande. A única pessoa que ajuda a gente ali na água é a Aparecida. A Aparecida sabe quantas vezes a gente liga sobre a água aqui também para ela. Tem vezes que a gente fica 3 dias sem água lá. Aí os parentes ali de nós, ali que nós moramos ali, eles pensam que é a gente que está cortando a água ali entre nós, mas não é. Se vocês quiserem saber, eles quiserem saber a verdade, tem que vir aqui falar com essa Aparecida aí. O que eles estão trancando de nós lá? É os pessoal que não quer que nós mora lá. Esses pessoal que fica fazendo isso pra gente. A mesma coisa, porque tem parente dentro da aldeia que não sabe. Aí eles pensam que é entre a gente que nós estamos assim. Mas não é. Aí nós liga para Aparecida, não sei quantas vezes. Aparecida, as crianças estão com sede aqui, tem criança chorando aqui. Nós não comemos, nós não fazemos comida. Como é que nós vamos comer sem água? Cozinhar uma coisa para nossas crianças sem água. Veio também, teve uma queimada também que queimou tudo, os canos, queimou tudo. Nós ficamos sem água, sem nada. O fogo, a queimada que queimou o nosso. Quem ajudou a gente foi a Aparecida. Mas que Deus abençoe mais o seu trabalho aqui dentro da DPU, Aparecida. E o nosso amigo também, o doutor Leonardo também. Que Deus abençoe a todos os que abriram essa porta da DPU para nós. Fico muito agradecida, agradeço a todos vocês que apoiam a gente dentro dessa DPU. E acho que eu só tenho que agradecer mesmo você e o doutor também. Eu queria saber também o que vocês têm a dizer para nós, como que vocês vão atender a gente, ou já mudaram de ideia agora para atender a gente, como desaldeado. É isso que nós queremos saber de vocês. Só isso que eu tenho que perguntar para vocês.
É porque pessoal acredita muito em vocês. Como o pessoal da saúde, como o pessoal da educação indígena, como o pessoal da FUNAI, é porque eles não interessam. Pessoal indígena, que eu sei, que fica trabalhando dentro da FUNAI, que diz que está trabalhando, igual Sônia Guajajara. Sônia Guajajara foi elegida pelas mulheres indígenas no mundo inteiro. Cadê que ela vai pisar, pelo menos dentro da aldeia, ver a verdade? Cadê que ela vai bem ali no Noroeste, saber a verdade, a dificuldade que nós estamos passando lá? Não vai lá, não. A gente vai para... Ela disse que só pode atender a gente se mandar um agendamento, uma coisa para ela lá. Quando chega no dia do agendamento para ser atendida, ela manda outro lá. Ela manda outro. A gente mora bem aqui no Noroeste, debaixo da saia dela. E os parentes morrendo lá na aldeia dela lá. Cadê que ela vai? Ela só fica viajando por aí. É isso que é a verdade. Eu não tenho vergonha de falar na frente de qualquer um, não. Eu falo, até na frente dela eu falo. Isso é a verdade. Quero agradecer a todos vocês, como aqui da DPU. Que Deus abençoe muito, muito mais vocês. Cada um de vocês. Obrigada. Mais alguém gostaria de se manifestar aqui presente? Ele Pecaruca, Cuematá, Humano, Yutsurupaki, Yutsurupakiepe. Boa tarde. Eu sou a professora Tassi Sococama, do Alto Solimões, no Amazonas. Estou como representante da administração Guajajara. Coordenador. Eu vou falar. Coordenadora de promoção de políticas linguísticas do MPI. Dizer que parabenizar a iniciativa, atrelar a saúde, a educação, a língua, os principais gargalos para chegar as informações das nossas aldeias, para os povos indígenas. E dizer que nós do MPI estamos, para o próximo ano, organizando um curso de intérpretes e tradutores indígenas, para formar mais 300 intérpretes e tradutores a cada semestre. E a gente gostaria muito de contar com a parceria de vocês para atualizar essa cartilha, porque nós vamos trabalhar com a questão de intérpretes e tradutores na temática da saúde, da justiça, do acesso à cidadania, né? E seria muito importante a gente fazer essa parceria para trabalhar com as cartilhas que nós estamos produzindo, por exemplo, cartilha de cooficialização de línguas, cartilhas de línguas indígenas de sinais, pautas dos povos indígenas que eram invisibilizadas, né, e que agora, a partir do Ministério, estamos começando a construir um caminho da construção das políticas públicas. E alcançar com as políticas públicas os indígenas por meio das línguas. Então, é de suma importância que essas cartilhas também possam chegar. É isso, obrigada. Queria agradecer muito as falas aqui presentes. Eu acho que críticas, elas são feitas para que a gente possa avançar, né? E co-construir, porque nós estamos todos aqui juntos para co-construir juntos. Queria falar para o senhor, para o cacique Francisco, para a senhora Ana Rosa, que as demandas trazidas aqui, nós vamos conversar depois, mas que contem com a DPU para levar essas demandas. Eu anotei aqui em relação ao acesso à água, que é um direito básico, a questão da saúde indígena também, e a questão da educação, que também é um direito de ter uma escola bilíngue. A gente vai passar agora para as considerações finais, e nós temos aqui pessoas indígenas que estão na CESAI e que, com certeza, também têm o desejo de avançar, né? A gente entende os limites das instituições. Eu, como defensora pública, entendo também que
existem limites institucionais, mas a gente vai tentando quebrar esses limites, né? Fazer rupturas, e assim a gente consegue realmente co-criar um outro futuro, né? Um futuro que seja ancestral, como diz Ayrton Krenak. Então, eu queria passar justamente a palavra às pessoas que falaram aqui na mesa, que são vinculadas à CESAI, e não no sentido de... eu acho que as críticas que foram trazidas aqui, elas são apontando os desafios. Nosso tema aqui, a gente está falando dos desafios da saúde indígena, né? E como os desafios, por exemplo, orçamentários, que a gente sabe que existem nas instituições, né? E quais são as possibilidades de futuros, né, que são enxergados pela CESAI, de alcançar mais povos, mais territórios, né, de criações de mais unidades básicas de saúde, de formação de mais agentes de saúde, como foi falado aqui, a questão da língua, né, que tenham agentes de saúde, né, que falem, que conheçam a realidade dos territórios. Então, eu queria passar para essas considerações finais, e aí a gente vai passando, né, Thaleson? Bom, vou passar aqui a palavra. Se quiser começar a senhora Cleise ou o senhor Ademar, o que vocês preferirem. Bom, oi? Bom, então, todas as demandas que foram colocadas aqui pelos parentes, a gente vai passar para a nossa coordenadora, né, para a minha diretora, no caso, que eu vim representando, mas, de fato, como ela colocou agora, nós temos limites, né, institucionais, que são essas barreiras, mas que a gente quer avançar, a gente tem essa vontade de fazer esses atendimentos, né, dentro do não contexto, aliás, fora do contexto de território, né, porque a CESAI hoje ela trabalha nesse contexto de território, só que a gente não pode esquecer também que ela é um subsistema, mas a atenção básica ela também pode acontecer em qualquer unidade. A única diferença é que o trabalho que a gente faz é dentro de território, dentro dos distritos. Mas eu vou levar em consideração o que foi colocado aqui pelas parentas e vou dar um encaminhamento. Obrigada. Eu agradeço a todos pelas colocações. Complementando o que a Cleide acabou de falar, a gente assume o compromisso de levar as reivindicações adiante para toda a nossa gestão enquanto CESAI, mas e reconheço também, entendo a manifestação quando se fala sobre a dificuldade de acessar as diferentes instâncias, as diferentes partes que nós temos, seja FUNAI, seja TPU, seja o Ministério da Saúde, mas a gente também reconhece o Ministério dos Povos Indígenas, mas a gente reconhece a importância de hoje a gente ter pessoas representando os povos indígenas que também são indígenas. Então, a gente já avança nessas possibilidades de ter cada vez mais as vozes indígenas sendo ouvidas. É um processo de reconstrução, é o lema do governo, né? Termos essa reconstrução e união novamente. Mas os problemas, às vezes, eles são históricos e eles vão acontecer ao longo de muito tempo e eles são desafiadores de serem resolvidos ou terem abordagens que realmente tenham a eficácia para a sua redução ou erradicação, e tem outros problemas que cotidianamente vão emergindo e são e precisam ser acolhidos para receberem, né, essa devida atenção. Agradeço pela oportunidade de ter-os ouvido e acho que é isso. Muito obrigado. Aproveitar já abrindo, estou com o microfone na mão e já também fazendo as minhas considerações finais, mas contribuir também com os colegas aqui da CESAI, porque assim, a gente sabe que a saúde, assim como a educação, elas possuem ações descentralizadas, né? O órgão federal, ele é um indutor de políticas, ele é um financiador de políticas, e os entes federados são os parceiros que executam ali. Tudo bem que a CESAI ela tem uma subsecretaria, uma secretaria especial, né, de saúde indígena que lida diretamente
com a população indígena, mas o papel das unidades básicas municipais, estaduais, elas são fundamentais no processo, nessa parceria. Então, assim, chamar a atenção do DF nesse sentido, defensora, porque os entes precisam cumprir os seus papéis também, né? Principalmente os entes que estão na ponta e que precisam fazer a execução da política. E aí eu trago essa responsabilidade não só para a saúde, mas também para a educação aqui no DF. É fato que as populações indígenas já estão no DF, né? Elas estão, então não é um contexto urbano qualquer, é um contexto urbano permanente. Eles já estão aqui há muito tempo, então não dá para ignorar isso e achar que eles estão fora do território. Nós temos áreas aqui no DF que já estão consolidadas enquanto território, mas temos populações ainda dispersas sem um território. Mas isso não tira o direito de serem atendidos à saúde específica, à saúde diferenciada, a uma educação diferenciada. Né? A gente tem tentado dialogar, falando na educação, a gente tem tentado dialogar com o DF nesse sentido, de ter, de fato, uma escola, um atendimento com equidade, mas não tem sido um diálogo fácil, né? Não sei como é que a gente tiraria encaminhamentos nesse sentido, de trazer essas responsabilidades para os entes federados, e aí, claro que a presença da CESAI estando aqui, a cobrança é legítima, né? Vocês precisam ir a campo, precisam ver isso de perto, mas que as unidades básicas locais precisam ter essa formação para o atendimento dessa população, assim como a educação diferenciada. A gente tem recebido, enfim, denúncias de questões, né, cruciais, assim, que a gente precisa resolver. Então, fazer uma chamada nesse sentido, nessa escuta, né, para os corresponsáveis e responsáveis, e aí não eximindo a responsabilidade do governo federal, e sim colocando, né, que o governo federal é o coordenador dessa política, seja ela saúde e educação, mas a gente precisa chegar mais perto dessas populações que estão no DF para ter o mínimo de atendimento do direito que é deles, a saúde e a educação. Bom, já dando os meus finalmente, agradecer mais uma vez pelo convite e parabenizar também mais uma vez pela iniciativa de um tema tão importante, que possam vir outros temas, né, trazendo aqui os povos indígenas para esse debate, porque isso vai ajudar com certeza a população brasileira a entender os contextos indígenas atuais. Obrigada. Obrigada, Fátima. Bom, agradeço. Eu acho que a gente pode até, após aqui, conversar sobre alguns encaminhamentos e aproximação junto da DPU, né, para levar essa demanda, e também junto à Defensoria do DF, com quem a gente também tem uma boa relação. Eu acho que unindo as instituições e também o governo federal com a gente tenho esperança, e eu costumo falar que o verde é a cor da Defensoria porque é a cor da esperança. Então, tenho esperança que a gente vai conseguir, de fato, encaminhar e executar, né? Eu vou passar a palavra aqui para considerações finais da senhora Braulina. Eu vou, inclusive, puxar, eu já tietei ela aqui antes de começar o evento. Se ela quiser trazer um pouco para a fala final dela, a noção dela, que é estudada em diversas universidades, corpo território, para trazer esse tema, né, que a gente está falando de saúde e também de corpo território. Se quiser falar, se ela não quiser falar, tá tudo bem. Obrigada. Fico muito honrada quando conheço pessoas que tiveram a oportunidade de olhar ou ler meus textos, que eu sempre acho que é muito difícil para a gente tentar traduzir para português as nossas realidades, as nossas vivências para a produção de conhecimento. Como o Thaleson falou, eu sou uma das cofundadoras da Articulação Nacional das Mulheres Indígenas, mas antes já vinha escrevendo sobre a colonização dos corpos das mulheres indígenas como um todo, o processo da violência, do contato e várias outras questões. E a primeira marcha, ele trouxe nosso corpo, nosso território, o processo da violência dentro dos territórios, mas a gente sempre fala de demarcação já, né?
Sangue, nenhuma gota. Sangue indígena, nenhuma Sangue gota indígena, nenhuma gota a mais. Então, todo esse processo da violência, de contato dentro dos territórios, mas as que mais sofrem são meninas e mulheres indígenas. A gente acabou de ouvir uma mãe, uma avó falando desse desafio de morar em Brasília. Imagina como é você ter sua Igarapé ser rio contaminado lá na ponta e os peixes também morrer nesse processo de contaminação de mercúrio. Não só dos Yanomami, não só das mulheres Munduruku, mas também as mulheres Kayapó e vários outros povos que enfrentam o garimpo e a invasão dos madeireiros nos territórios. E como traduzir isso para um debate acadêmico de pesquisa? O corpo da mulher é um corpo político quando se trata de mulher indígena, porque nós que vamos atrás desses direitos. Nós que precisamos reivindicar, mesmo a gente não falando bem português, eu pelo menos aprendi a falar português com 16 anos, para reivindicar para que esse corpo, hoje, Baniwa, também possa ser mediador nesse processo de pensar uma política que atenda a especificidade das mulheres, para além da saúde e educação. Que esse mesmo corpo, ele traz uma ciência coletiva do seu povo. Então, por isso que ele precisa desse respeito. Então, esse corpo território em movimento é sempre no sentido para dizer, somos seres humanos, sim, somos mulheres que precisam desse respeito para continuar a existência dos povos indígenas, porque o homem cacique, o homem liderança, ele nasce de uma mulher. Então é por isso que precisa desse respeito a partir do território. E esse território é quem também está em movimento em várias instituições, em vários lugares, para defender esse corpo coletivo que está para além de demarcação física, mas do corpo da mulher que passa e perpassa por várias violências. Então, a tradução do corpo território, corpo político e vários outros conceitos que a gente tenta demarcar na produção de conhecimento, na tentativa também de dizer assim, as mulheres indígenas têm sua ciência. O grafismo que está no meu brinco, na minha pulseira, no nossos rostos, né? com o genipapo, é uma ciência milenar que resguarda a nossa saúde, que resguarda o nosso conhecimento enquanto mulheres indígenas, e eu sou a defensora de dizer, as nossas mães, as nossas tias são nossas primeiras doutoras de ciência enquanto povos indígenas, e essa ciência precisa ser valorizada. Falar de medicina indígena, de interculturalidade, é também valorizar as nossas que nos antecederam, porque as nossas avós que traduziram também esse processo para a gente estar na academia trazendo essa proposta de debate, porque falar de ciência indígena e de conhecimento das mulheres é trazer esse silêncio que ficou ali, marcado por muitos anos, sem ser reconhecido e valorizado. Então, também é nesse processo. Muito obrigada, espero que tenha gostado dos textos. E está aí, fica disponível no repositório da UNB e em vários outros lugares que eu tenho tido essa oportunidade de falar e de trazer isso na escrita. E na minha tese agora de doutorado, que sabe desdobrar esse processo do conhecimento das mulheres, traduzindo as tecnologias sociais que são mantidas pelos diferentes povos e que são a ciência que a gente está aí no nosso dia a dia. Obrigada. Quero agradecer novamente, né, pela fala, a oportunidade de falar, pela fala de todos. Eu acho que são assuntos muito pertinentes, referente à saúde em contexto urbano. A gente sabe que os processos, né, as tramitações, elas são um pouco lentas, mas que já estão ocorrendo, né, a CESAI está aí acompanhando referente a esse atendimento. E eu quero falar para o parente que não é somente aqui em Brasília, né, mas em outros estados também tem
essa dependência, vamos dizer, da saúde indígena nos contextos urbanos. Então, acho que é algo que a gente também vem lutando para que esse contexto ele seja modificado, né? E a gente entendendo que ser indígena não é somente estar no território, mas a nossa identidade a gente carrega onde quer que a gente estiver, né? Então, pensar, né, nesse corpo território, como a Braulina falou, e no mais agradecer. Espero que tenha outras oportunidades também da gente, né, estar pensando juntos, que não seja a primeira. Educação, saúde, enfim, é só agradecer mesmo, e a representação também da PIB, que acho que é muito importante para a gente pensar você como representação aí de todos os povos indígenas do Brasil. Hoje pegou uma bola quente e jogou aqui em mim, né? Bom, gente, duas observações que eu queria fazer. Acho que as falas do Cacique Francisco e da dona Ana Rosa foram textos motivadores para quem vai fazer esse concurso, tá? Considerem isso como textos motivadores para destacar as dificuldades e os desafios da saúde indígena. Quem está acompanhando aqui presencialmente ou quem está acompanhando online, absorvam esses relatos no sentido de sentir as dificuldades que esse público passa especificamente aqui no DF, mas contextualizando para o nível nacional, que todos nós compartilhamos de uma forma muito infeliz essas dificuldades de implementação do sistema de saúde público, né? Uma outra observação é relembrar as unidades básicas, as instituições de execução da Política Nacional de Saúde, os pilares do SUS, a universalidade, a equidade e a integralidade. E independente de onde a gente estiver, a gente tem direito a acessar esses serviços de saúde em qualquer unidade básica de saúde, em qualquer posto de saúde ou hospital. Nós temos o direito de sermos atendidos com as nossas especificidades e termos todas as nossas necessidades sanadas. Então, a partir do momento que esse direito é negado, é uma infração muito grave desse direito, desse bem que nós temos, e precisa ser averiguado, reforçado, que esse acesso deve ser garantido e respeitado. Tá? No mais, agradecer o compartilhar da mesa com tantas pessoas inteligentes. Gosto muito de estar em espaço com parentes inteligentes, né? Todos os meus parentes são inteligentes, mas esses aqui, especialmente, né? Muito obrigado. Thaleson, pelo convite também. A Defensoria Pública da União por ter aberto as portas para nós, mas fico muito feliz por ter aberto as portas para os nossos parentes, como a parente Ana Rosa trouxe aqui, o agradecimento. Então, isso também me faz feliz. Isso é parte do sentimento que nós, povos indígenas, compartilhamos, né? Não é porque a minha necessidade não foi sanada que eu não vou ficar feliz quando um parente tiver a sua necessidade sanada. É isso que justifica também a luta pelo território. Que embora eu tenha meu território demarcado, eu enquanto Pancararu, tenho meu território demarcado lá em 14 de julho de 1986, mas até hoje eu defendo a demarcação dos territórios, porque é a partir disso que a gente consegue pensar em implementação de direitos, execução da política indigenista e mudança da realidade. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado a todos por terem compartilhado essa mesa comigo, e é sempre uma honra poder falar de nós, sobre nós e com nós. Obrigado. Cacique também, se quiser fazer consideração final, ou acho que a fala já foi... Falar mais um pouquinho aqui. Catu, né? Muito obrigado aí, né? Eu tenho um órgão que estou aqui, né? Com a Aparecida, né? Que foi lá até lá na minha casa, na minha aldeia, para deixar convite para mim, né? E estou muito alegria mesmo que estou aqui, né? Com toda a presença aqui, né? Com os órgãos aqui que estão aqui todos presentes, né? Quero falar com o parente que está aqui da CESAI, né? Que, primeiramente, que eu preciso ir lá na aldeia, né? Quer que o CESAI, o pedido da CESAI fazer o imediato um poço artesiano para nós, né? Porque
a Caese deixou um bico de água. Quando o prédio, estão construindo o prédio, né? Ali do Noroeste, aí eles deixam nós sem água, né? Então isso é que eu não gosto desse tipo de coisa, né? Porque tendo o direito a acessar a água, né? Porque quarta-feira já tenho reunião marcada para falar sobre a água também, né? Porque a gente precisa poço artesiano imediato, porque é isso que está afetando as crianças, né? E sem água potável para a gente lá na aldeia, né? Então é isso que nós precisamos, né? Isso que é minha luta, né? Porque isso vai servir, não é só para mim, vai servir para todo mundo, para o indígena, para o branco, para todo mundo, né? Quem chega lá vai beber, vai querer tomar o banho, pode tomar o banho. Para isso que a gente quer esse poço artesiano, porque, como agora, né? Queimou nossos canos. Quem ajudou? Eu fazendo vídeo, né? Alguém me gravando, fazendo vídeo, e para poder conseguir os canos, né? Aí o CIDCEP, porque me conseguiu 1.000 metros de cano, graças a Deus, e cano. Até meu pulmão está doendo aí, porque estou cavando, fazendo uma vala para poder enterrar o cano, para poder não queimar mais, né? Então, isso é minha fala aqui para vocês aí, né? Primeiro lugar, aqui, né? Então, muito obrigado à mesa, os parentes que estão aqui, né? Presente, ouvindo, né? Todo mundo aqui, né? Isso é união que traz a força. Todos os indígenas, estou falando, não é só para os Guajajara, né? Estou falando com os parentes que estão sofrendo também no Brasil inteiro, né? Isso que é a realidade que estou vendo. Isso me choca, me aperta, me dá até vontade, assim, chorar só por causa daquele dor, né? Porque não tem como ajudar meus parentes. Então, isso que é a minha fala, e muito obrigado aí, né? Mais uma vez. Obrigada. Obrigada, Tezai, por estar na mesa e por não fugir do debate, por estar aqui debatendo. E, de novo, assim, de nenhuma forma é uma afronta, mas é um diálogo, né? E um diálogo que não é fácil, mas é um diálogo. O senhor Yuri, da Pitágoras, também queria falar, vou fazer uma consideração final, e aí depois nós vamos terminar com o senhor Thales. Certo? Falta o senhor da... Peraí, antes de passar, desculpa, gente, que esse mundo virtual é... Bom, eu gostaria de passar para o senhor Acebias, da COIAB, fazer umas considerações finais, por favor. Bom, primeiramente, agradecer o convite ao espaço, né? Dialogamos aqui. Espero que todos estejam bem. Vamos para a reta final de 2024, né? Com grandes conquistas e sonhos pessoais de cada um, sonhos profissionais também. 2024 serve de aprendizado, assim como todo ano se passa, né? 2025 vem por desafios, e a gente possa estar cumprindo mais uma vez. Parabenizar a DPU pela 8ª edição, né, do concurso. Todos os parabéns, toda a equipe que compõe o corpo. E é isso. Thank you. Boa tarde a todos. Agora eu passo para o senhor Yuri, presente. Boa tarde. Primeiro, eu queria dizer que foi muito engrandecedor ouvir todas as falas aqui, contribuições. Estou representando, na verdade, a Tânia Mara, que é a diretora-presidente da Fundação Pitágoras. E no início ali, eu senti que era um momento muito mais da gente trazer esse agradecimento, esse espaço que está sendo muito bem colocado pela defensora, e não só pela defensora que está aqui representando toda a Defensoria Pública da União, mas todos que vieram aqui e tiraram um pedacinho da sua tarde para poder acompanhar o projeto e toda a iniciativa dessa 8ª redação. Eu queria trazer um pouco do que é a Fundação Pitágoras. Então, a Fundação Pitágoras, ela hoje tem sede lá em Belo Horizonte e já atua há mais de 25 anos, né, o braço social da Cogna Educação. E um ponto que eu queria trazer que é bem relevante, como o próprio Juliano colocou, é que a gente enxerga a educação como um farol. É um instrumento que a gente traz como norteador em todas as nossas ações e instituições. E como a gente viu aqui essa iniciativa de uma redação
de estar fomentando isso e poder participar com essa parceria, para a gente é sempre de grande valia. Então, doutora Gisela, a gente está sempre à disposição. Para a gente é muito mais que um prazer, é um dever de responsabilidade social da nossa companhia de poder contribuir também. E aí um outro ponto que eu queria trazer é os diversos projetos que a gente tem em escolas públicas por meio de metodologia própria, que é chamado SGI, que é o Sistema de Gestão Integrado, que alinha todos os esforços de todos que trabalham ou estudam em um sistema escolar, como a Secretaria de Educação, as escolas e também as classes em prol e objetivos de aprendizagem que a gente acaba atuando. E terminamos há poucos dias uma implementação em Breves, na capital do Marajó, que é um dos lugares que tem os maiores desafios de condições socioeconômicas bastante desfavorável, e a gente estava lá para dar esse apoio, para atuar com esse projeto. Então, tudo isso mostra o quanto a gente tem esse compromisso, né, de atuação e de dar continuidade, e começar e terminar também os projetos. Um outro projeto que eu queria destacar, já indo para a parte final, é o projeto de plantio de árvores, com mutirão de árvores, em que existe uma aliança intersetorial entre o primeiro, segundo e terceiro setor, e a gente está plantando 1 bilhão de árvores espalhadas no Brasil todo. E isso de acordo com todos os biomas do Brasil. Quanto mais árvores, melhor. Essa é uma fala que a Tânia sempre traz, quanto mais árvores, melhor, em qualquer lugar do Brasil. E isso a gente tem feito muito fortemente, começando lá em Minas Gerais, o estado que começou essa parceria, mas a gente está conseguindo levar para as outras unidades da federação também. E a gente tem a parceria com o CNJ, com a Senapen, né, que é a Secretaria Nacional de Políticas Penais, com a FBAC, que é a Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, e junto ao Sistema Prisional Brasileiro, com a disponibilização de bolsas de graduação para cerca de 600 presos de 85 unidades prisionais, em 63 cidades de 18 estados. Então, mais uma parceria que a Fundação Pitágoras vem fazendo no decorrer dessa trajetória em 25 anos. E em parceria com a FUNAP de São Paulo, realizamos mensalmente a remissão de pena pela leitura em 12 presídios paulistas, e com a DPU temos a alegria em poder participar já desse nosso terceiro ano de correção das redações oriundas do concurso anual, em que temas importantes são discutidos, como esse que a gente está trazendo hoje, dos desafios da saúde dos povos indígenas do Brasil. Inclusive essa cartilha está excelente. Na frente dela você vê o quanto é provocativo, né? Uma pessoa falando português e aí a linguagem indígena deixando aquela dúvida. Como que a gente vai se comunicar para conseguir atender da melhor forma possível? Então, parabéns por essa arte aqui, que deixa uma reflexão muito importante. E por fim, gostaria de parabenizar a Defensoria Pública, em nome da defensora Gisela, mais uma vez pela iniciativa, com esse 8º concurso, e no mais agradecer novamente pela oportunidade, a DPU pelo convite. Muito obrigado, em nome da Fundação Pitágoras e também da Tânia, que adora e gosta muito do projeto, todos que estão lá de BH acompanhando também online nesse momento. Obrigado. Na oportunidade, queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco, tanto presencialmente quanto os que estão acompanhando virtualmente na nossa transmissão no YouTube. Agradecer principalmente os meus parentes. Eu queria deixar esse destaque: a gente tem uma diversidade de povos representados aqui. A gente tem parente Tuxá, a gente tem parente Baré, tem parente Guajajara, Baniwa, Anassé, Pancararu, Cocama, Terena. Então, que a DPU possa promover mais espaços de diálogo, promovendo também a diversidade de escuta, né, dos povos indígenas. E assim como eu abri a minha fala pedindo permissão à Natureza Sagrada, nossa irmã, para iniciar esse espaço de discussão, também peço permissão à nossa Natureza Sagrada para encerrar esse momento. E, sendo assim, a gente dá encerrado a esse debate. E lá fora a gente também tem um coffee break para vocês, para a gente continuar conversando. Eles vão ver qualquer foto da mesa. Tá certo? Obrigado, viu? E, em tempo, a organização do evento agradece a presença da senhora Cristiane Coqueiro Cordeiro, supervisora do Centro de Ensino de Educação de Jovens e Adultos, CESAS. Então, a partir de agora, todos estão convidados para o coffee break, que será servido no hall deste auditório. Obrigado a todas e todos. Boa tarde.